Obrigado, dona Neuza. Obrigado a todos por comparecer hoje. Um domingo gelado nessa manhã, né? E vamos aprender um pouquinho mais aí sobre o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus, né? Hoje um tema um pouco polêmico. Falar sobre dinheiro, sobre finanças é sempre muito polêmico. Muitas nem gostam de tocar nesse assunto, não é mesmo? E, claro, o Evangelho aborda esse tema. Está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá. Utilidade providencial da fortuna. Então, assim, é sobre fortuna mesmo. Grandes fortunas, riquezas, aqueles que detêm muito dinheiro. E Jesus tem uma passagem que está lá no Evangelho, na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 18, no versículo 24 a 25, que ele fala assim: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Pronto, a histeria está instalada. Então, se nós interpretássemos essa frase somente pela palavra, pela carne, entraríamos em desesperos, pelo menos aqueles que detêm grandes fortunas, porque dar-se a entender que aquele que possui grandes possibilidades financeiras não entraria no reino dos céus, não é verdade? E abre vários questionamentos. É uma frase, Jesus sempre falava por parábolas, por isso que é interessante pedir sempre uma inspiração divina quando estamos lendo alguma passagem que Jesus deixou. E essa frase abre discussões e perguntas tais como: a riqueza é uma arma fatal da perdição? Se a quem possui essa fortuna, essas grandes possibilidades financeiras, está fardado a falhar? Quem possui, o possuidor dessa grande fortuna, dessas fortunas, deve se livrar dela? Por que então Deus, que é o nosso Pai, o grande Criador, que detém a sabedoria, concedeu nas mãos de alguns? E aí vem o nosso Evangelho segundo o Espiritismo para auxiliar nessas passagens. E lá ela já vem falando assim: se a riqueza fosse uma arma fatal de perdição, Deus não colocaria nas mãos de alguns. Então, ele já começa a jogar uma luz ali nesse texto, nessa frase que Jesus disse. Não é verdade? Polêmica, é uma grande polêmica, não é verdade? Então vamos tentar entender um pouco esse raciocínio. É um grande desafio. E lá o texto segue dessa maneira: sem dúvida, prestem atenção, sem dúvida, a riqueza é uma prova muito arriscada. Ele coloca arriscada, mais perigosa do que a miséria. Então aqui a gente já começa a entender que ser rico, milionário, não é tão fácil assim. Mas também não é um fardo que os milionários não consigam carregar. Não. E todo mundo tem aquela ideia de que, não, quem tem dinheiro pode ficar com os pés para cima na rede, as contas todas pagas, grandes viagens e zero preocupação. Mas já vem aqui o Evangelho dizendo: é mais fácil quem vive na miséria. Vamos tentar entender? E o texto continua da seguinte maneira: em virtude dos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações, vejam essa palavra, tentações que gerem pelas fascinações que exerce. Simples. O dinheiro, ele te possibilita
inúmeros acessos a bens materiais, a bens vulgares, a grandes possibilidades. O dinheiro, se não bem empregado, ele pode promover de tudo. De tudo. É o supremo excitante do orgulho. Vejam essa palavra. Do egoísmo, da vida sensual. Agora, para nós espíritas, vem uma frase muito importante. É o laço mais poderoso que prende o homem à terra. Dona Neuza, na prece maravilhosa que ela acaba de fazer aqui, ela diz: o espírito é eterno, ele continua. E não é aqui a nossa principal vida, é no reino espiritual, na vida espiritual. E se o texto está falando que o espírito ficará preso aos bens materiais por conta das fascinações, ele está querendo dizer que é aquelas pessoas que se apegam nada mais, nada menos a uma casa, aos carros, roupa, joias, por conta dessa fascinação que essas possibilidades de quem a detém gera na cabeça daqueles que não têm Deus no coração, não têm Jesus na mente. É isso. E é muito preocupante, né? E aí o materialismo, tem gente que se apega tanto que não, ao desencarnar, ao fechar os seus olhos carnais, se apega e fica ali. Muitas vezes cultuando aquilo que conquistou em vida carnal. Então é o seguinte, até agora então entendemos que é um fardo muito pesado, muito difícil, um baita desafio para aqueles que têm essas possibilidades financeiras gigantes. Seria então se livrar das finanças? Abrir a janela e jogar tudo para fora. Doar tudo. Talvez não. Porque, por mais que seja um fardo grande, pesado, Deus escolheu aquela pessoa para deter aquela cifra financeira. Não é porque Ele quer que você fique desfrutando de uma boa banheira, ótimos restaurantes. Não é isso. Não é isso. Tudo é um teste. Tudo é uma prova. Ele quer saber como que aquele que ele confiou a sua riqueza vai administrar tal bênção. E é o seguinte, ele vai ficar ali olhando. Porque o dinheiro não é nosso. Nada é nosso. Agora vocês imaginem vocês deterem essa fortuna, nós determos, né? E temos em mente que essa riqueza, essa fortuna é de ninguém mais, de ninguém menos que Deus, o Todo-Poderoso. A partir de agora, pelo menos, vamos ter outros olhos sobre as nossas conquistas. Porque é Ele quem permite. E Ele quer saber se a gente vai fazer uma boa administração, vamos aplicar bem essas finanças. E isso aqui, eu me coloco muito aqui também. Eu não sou detentor de milhões, não sou rico. Será que tem algum milionário aqui hoje? Mega Sena, vem em mim. Mas então, não somos, a grande massa não é milionária, mas temos que tomar cuidado com aquilo que Jesus ou Deus permite a nós conquistar. Então, muitas vezes, a gente consegue aí, arcar com nossas dívidas, as nossas pendências, e às vezes sobra um pouquinho, sabe? Sobrou um pouquinhozinho. Será que a gente não pode ajudar alguém que talvez esteja, às vezes, muito próximo da gente não tem a sensibilidade de poder, pelo menos, perguntar, está tudo bem? Está precisando de alguma ajuda? Né? Ajudar uma instituição, como essa, por exemplo. Né?
Existem tantas e que precisam tanto de um auxílio. E não estou falando de um auxílio grande, não, é pouco, sabe? E também vai muito além do dinheiro, né? A ajuda, a caridade, ela pode ser feita de diversas maneiras, não somente com o dinheiro. Estou falando hoje do dinheiro porque o tema traz isso, né? Mas eu acredito que serve para todos nós, né, esse ensinamento. E aí, lá no Evangelho, também vem dizendo, tem um capítulo, né, para isso. Sem caridade não haverá salvação. Então, aquele que fala, que é milionário, que possa vir a ouvir ou ler essa frase de Jesus tão polêmica, ele fala, então ele pode pensar, então eu não vou gastar com nada. Nada. Não vou errar. Não vou comprar carrão, não vou comprar perfume importado, vou focar na minha, vou pagar minhas contas, vou focar na minha. Vos digo que também está errado. Porque aí estamos frente a um pensamento egoísta. Ele está pensando no quê? Em se salvar. Ele vai se blindar. Isso serve para nós também, hein? Ó, galera que guarda o dinheiro no colchão aí, né? Não que a gente deva sair jogando dinheiro, desperdiçando, doando à torto ou direito também. Temos sim que fazer nossas doações, mas com embasamento. Saber aonde estamos deixando, depositando, aplicando, doando. Temos que ter essa consciência. Não é verdade? E vamos lá. E aí, continua. Se a riqueza é a fonte de tantos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é ela a riqueza que devemos culpar, mas o homem que dela abusa. Como todos os dons de Deus, pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. Então é o homem que ainda, na sua evolução inferior, ainda não conquistou a clareza necessária, muito se dá por falta de seguir o Evangelho, erra. E faz muito mau uso desse dinheiro. Financia guerras, financiam maldades, gastam, sem nenhum pudor, sem pensar no próximo. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Devemos ainda evoluir muito. Olha o presente que Deus concede para alguns, né? Se a riqueza só produzisse males, vejam isso, Deus não a teria posto na terra. Deus é pai. Um pai quer o mal para o filho? Não. Ele vai deixar na mão uma pegadinha, que essa pegadinha vai ser fatal à perdição desse filho dele? Jamais. Mas é jamais. Quem erra é quem recebe essa bênção. E o outro lado da moeda, aqueles que não detêm tamanha fortuna, tamanhas possibilidades. Aí é a grande massa, não é verdade? Mas lembra da palavra fascinação, orgulho, egoísmo, que já foi citado aqui, e que eu tirei do texto do Evangelho, tá? Não é palavras minhas, não são palavras minhas. Existem aqueles que não detêm, não tem, mas a fascinação mora dentro de algumas pessoas, mesmo essas pessoas não possuindo grandes riquezas.
E o que normalmente algumas pessoas fazem? Fazem de tudo para tentar obter a fortuna. E de tudo, eu digo, é tudo. Até mesmo atos irreversíveis contra até mesmo a vida dos seus próximos. É o roubo, é a maldade, é puxar o tapete. Prestem atenção. Eu já falei, eu citei agora que essa fortuna não é nem daquele irmão que talvez o outro está tentando roubar. É de Deus. Se é de Deus, a pessoa não está tentando dar um golpe naquele irmão, está tentando dar um golpe em Deus. A possibilidade é daquele que Deus escolheu e o outro está de olho. E comete um erro fatal. A cobiça. É a cobiça. Cabe ao homem transformá-la em fonte do bem. Né? Ele tem que empregar isso, empregar esse dinheiro, essas grandes fortunas, para que ela transforme em empregos, por exemplo. Aplicar no jeito certo. Entende? Olha como é o tamanho da responsabilidade de um milionário. Por conta de uma pessoa, vai gerar, às vezes, milhares de empregos. Vai influenciar em milhares de famílias. Mas também uma decisão errada, o inverso também é proporcional. O desastre é enorme. Sem as riquezas, não teríamos evoluído. Por quê? Qual que é a linha do raciocínio? Tem as riquezas, a gente tem que pagar para comer, temos que pagar para se vestir, então a gente precisa gerar lucro para que aí possamos nos alimentar, nos mantermos. E aí é a lei, né? A roda começa a girar. É por ela que foi gerado os trabalhos. Se temos a riqueza, temos que trabalhar para conquistar pelo menos as nossas riquezas ou talvez tentar. Desses trabalhos são gerados as grandes descobertas. Imaginem só, se não tivesse o estímulo do dinheiro, porque a gente tem que comer, precisa do dinheiro. Então a gente tem que trabalhar. Imaginem hoje, agora, ninguém vai trabalhar, mas ninguém mesmo, nada. Porque não precisamos mais do dinheiro. Tiramos as fortunas, tira o dinheiro. O que aconteceria? Mas ninguém é ninguém mesmo. Nem o pessoal do hospital, nada. Todo mundo pararia. O caos estaria instalado. A nossa evolução psíquica atrofiaria. O que faríamos? Nada. Olha como Deus é sábio. Temos que trabalhar. Temos que trabalhar. E através dos trabalhos, das pesquisas, geram-se pesquisas que geram descobertas. Vou dar um exemplo. Grandes, megas fortunas foram aplicadas nesses últimos tempos. Fortunas de países, de grandes nações. Aonde foi aplicado? Em pesquisa para quê? Para vacina. E se não tivesse esse recurso? E se alguém que não trabalhasse com isso, se não existiria a possibilidade. Talvez hoje não estaríamos aqui. A vacina, ela não curou, mas ela nos possibilitou ter mais uma chance. E é através do quê? Do dinheiro, porque isso não dá em árvore. Tem um custo. E esse custo é milionário. Tão milionário que envolveu riquezas, tesouros de países, nações. E graças a Deus, aqueles que são administradores dessas grandes fortunas dessas nações, alguns instruíram para aplicar em pesquisa científica. Graças a Deus.
Por isso que eu coloquei ali, ó, grandes salvações no meio da medicina é só um exemplo. É só um exemplo. Se ela não é uma causa imediata do progresso moral, é sem dúvida um poderoso elemento do progresso intelectual. Ou seja, temos que, pelo menos, tentar desenvolver uma inteligência, parar por um momento e ver aonde será aplicado tudo isso. Primeira coisa, ter como base o Evangelho mesmo. Não vai haver erro. Em qualquer situação, paremos e pensamos. O que Jesus faria nessa posição? É simples. Não vai ter erro. Eu aplico isso pelo menos para mim. Frente a algum desafio, porque é um baita desafio. Esse tema é um desafio para aqueles que detêm. Mas podemos aplicar isso na nossa vida, esses ensinamentos. O que Jesus faria? Em qualquer situação. Por 1 milésimo de segundo só, pensa. O que ele faria? Se o milionário parar e pensar, ele não vai errar. Ele não vai errar. Capítulo 15, fora da caridade, não haverá salvação. E é aí, fazendo a caridade, gerando oportunidades, é aí que não há o erro. Os mais felizes, agora já me encaminhando para a conclusão, os mais felizes não é aqueles que detêm grandes fortunas, grandes possibilidades. É aquele que sabe aproveitar as oportunidades. Eu espero que esse tema tenha tocado o coração de vocês. Eu me diverti bastante. Foi muito prazeroso. Está sendo uma experiência muito boa estar aqui hoje. Agradeço enormemente a Dona Neuza, essa mulher. E muito obrigado a todos aí que participaram nessa manhã gelada. E tivemos a oportunidade de conhecer um pouquinho aí a visão espírita para com os milionários. Muito obrigado, e foi isso que eu trouxe para vocês hoje.